fala da pesca mais frustrada de todos os tempos, se transformou de um momento para outro. A pesca de maior sucesso de todos os tempos também. Fatos assim podem acontecer na minha vida e na tua vida também. Grandes fracassos, grandes derrotas podem ser transformados em vitória da noite para o dia ou até mesmo de um momento para outro. Essa mensagem Deus inspirou ainda esta manhã, quando nós estávamos aqui no meio da aula de teologia bíblica, que acontece todos os domingos das 10 às 11h15 da manhã. E eu tinha passado a semana toda pedindo uma mensagem a Deus e nada. Olhava a Bíblia, pensava, eu ficava a noite toda pensando, vou pregar, não, o que eu vou pregar? O que tu tens a falar para o teu povo? É assim que eu pergunto para Deus, o que tu tens a falar, Senhor? Porque eu não quero que a mensagem seja minha. O que tu tens a falar? Qual é o teu recado? Nada. Aí hoje pela manhã, Jesus falou, eis o recado que eu quero receber para o meu povo. Bem? Então, todos vocês que estão aqui nessa noite, com certeza Deus tem algo a falar através dessa palavra. Lucas capítulo 5, diz assim o texto da palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e nada pegamos, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Senhor, nessa noite é grande a responsabilidade de estar com essa incumbência de entregar o teu recado. Eu não quero falar nada além do que tu permitir, do que tu colocou ou colocar ainda no meu coração, Pai. Que eu mesmo não possa atrapalhar a obra que tu tens a realizar aqui, em cada uma das vidas, Pai. Que eu possa ser simples canal, simples mensageiro, simples entregador do teu recado, Pai. E que a tua palavra venha falar aos corações que estão aflitos, angustiados, necessitados, perturbados, aqueles que estão a ponto de desistir, aqueles que já desistiram, aqueles que não veem perspectiva na sua vida, em todos os seus sentidos. Enfim, Senhor, tu tens a liberdade, através do teu Santo Espírito, de falar a cada coração, Pai. Toque em cada coração, porque a tua palavra é viva e eficaz. É infalível, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas medulas, Senhor. E vai, sonda cada pensamento, Pai. E dá a cada um, Pai, aquilo que cada um necessita através do alimento da tua palavra. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós de maneira nenhuma poderíamos compreender esse texto se nós não entendêssemos um pouquinho do que é a pesca para o povo lá na região da Galileia. O mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, como também é conhecido, na verdade não é um mar, é um grande lago de água doce, tanto é que parece um mar, que você quase não consegue avistar a outra margem quando você está na beira desse mar. Ele com certeza, muitos peixes de água doce,
nascem ali, principalmente tilápia, cará, esses peixes todos. E se a gente não compreendesse a importância da pesca e como que é realizada a pesca, a gente não conseguiria entender a ordem que Jesus deu e o esforço que os discípulos fizeram para obedecer àquela ordem. Eram mais ou menos 9 cidades ali na região de Tiberíades que dependiam da pesca para a sobrevivência. Com a pesca eles se alimentavam, com a pesca eles vendiam para adquirir outras coisas, outros bens que eles precisavam na vida. Com a pesca eles pagavam impostos para Roma. Então eles dependiam da pesca. E a pesca não era um ofício fácil. Muitas vezes eles tinham que passar a noite toda em alto mar, jogando as redes, que geralmente eram lançadas por 4 homens. Era tamanho o peso daquelas redes que precisavam de 4 homens para lançar aquelas redes ao mar, puxar, e muitas vezes terem a frustração de nada terem conseguido apanhar. 4 homens lançando as redes, depois novamente puxando aquelas redes, olhando para ver se tinha alguma coisa, e muitas vezes só vinham algas, outras plantas, mato, lodo, embaraçado no meio daquelas redes. Alguém aqui já pescou de rede, mar, e à noite? Alguém já pescou? Nem já pescou pesca assim? É difícil, né? E o pior de tudo ainda é no dia seguinte, quando tem todo aquele trabalho de lavar as redes, retirar as algas, as plantas, o lodo, pedaços de madeira que vêm ali embaraçado no meio da rede. Eles têm que tirar um por um, tem que lavar, tem que deixar limpinhas as redes. É um trabalho cansativo demais. E quando não se pesca, junta-se o esgotamento, o estresse, a estafa do trabalho toda noite, com a preocupação com o sustento da família, com a preocupação de não ter o peixe para comer naquele dia, porque geralmente os peixes eram comidos no mesmo dia, ou quando não eram comidos no mesmo dia, tinha que se salgar aqueles peixes para guardá-los, porque não tinha geladeira, tinham que ser salgados para que servissem de pagamento de imposto, que também era muito caro, e para que também servissem para eles venderem os entrepostos ali em Jerusalém, para conseguir adquirir outros bens que eles precisavam na vida. Então a vida de um pescador não era uma vida fácil, e juntando todo esse esforço, com a angústia, a agonia de nada ter apanhado, porque existiam noites que eles não conseguiam apanhar nada, como nessa. Aparece Jesus, pede o barco emprestado para pregar as pessoas que estavam ali na beira da praia, e depois pergunta a eles se eles tinham algo que comer. Olha, mestre, nós não apanhamos nada. Pois é. Mas voltem ao mar, onde ele se faz mais fundo, ou seja, voltem ao alto mar, e lá lancem novamente as redes para pescar. Simão Pedro, mais experiente do grupo, falou: olha, mestre, não adianta, pensou. Nós tentamos pescar a noite toda. Foi uma das noites mais fracassadas da nossa história como pescadores. Não apanhamos nada. Já lavamos as redes, está tudo limpinho. Já estávamos prontos para voltarmos para casa, tentar dormir um pouco, recuperar as energias. Quem sabe voltar daqui no dia seguinte para tentarmos pegar alguma coisa. Mas nós conhecemos o mar de Jesus. Nós sabemos que não adianta. Se durante toda a noite os peixes não apareceram, muito menos vão aparecer agora que o sol já raiou, já se levanta. Mas Pedro, ouvindo aquela ordem e sabendo que ela partia do mestre, não era uma pessoa comum, ele disse assim: olha, mestre, nós tínhamos tudo para desobedecermos esta ordem, porque ela é incabível. Mas como nós sabemos de quem emana essa ordem, como nós sabemos quem está nos dando essa ordem, aí as coisas mudam. Pela tua palavra, nós iremos, voltaremos ao alto mar e lançaremos as nossas redes novamente para de quem está partindo essa ordem. Muda tudo, né? Não era de uma pessoa qualquer que estava partindo aquela ordem. Era do mestre dos mestres, era do Senhor dos senhores, era do Rei dos reis,
o Todo-Poderoso que conhecia não só a terra, como conhecia o mar, conhecia todos os céus, conhecia e conhece toda a natureza, pois foi Ele quem criou. Aquele que conhece todos os peixes, conhece cada uma das estrelas, a cada uma das estrelas Ele chama pelo seu nome. Imagine se Ele não te conhece. Ele te conhece, Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem é você, e Ele sabe toda a tua vida. Mais importante, Ele sabe o que você precisa, o que você está buscando, procurando. Ele sabia que aqueles discípulos precisavam mais do que nunca daqueles peixes. Era um alimento para eles naquele dia, era um pagamento pelos seus esforços. Eles dependiam de comprar coisas, sustentar lá, pagar impostos para Roma. Eles não podiam comprar para casa de mãos vazias. E eles se lançam ao mar, vão até a parte mais funda. Eu não sei o que passava pela cabeça, pela mente, pelos corações deles naquela viagem, pensando, será que vai dar certo? Mas eu tenho uma convicção que eles tinham plena certeza, senão eles não fariam aquele empreendimento de voltar ao mar. Concordam comigo? Eles não fariam esse esforço todo. Eles sabiam de quem estava emanando aquela ordem. Não era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, era alguém que conhecia, tinha autoridade, sabia onde estavam os peixes, e sabia que eles poderiam apanhar aqueles peixes. Eles o fizeram e voltaram estarrecidos, porque o barco em que eles estava quase afundando, quase indo a pique, porque estava carregado de uma quantidade tão grande de peixes, mas tão grande de peixes que eles nunca tinham visto aquilo na vida. E o barco estava quase afundando, chegou com muito esforço até a margem, ali na praia, onde eles precisaram chamar outros pescadores para ajudá-los a retirar aquela grande quantidade de peixes. Interessante notar é que a noite de maior fracasso na vida daqueles pescadores foi a véspera do dia do maior triunfo, do maior sucesso na vida deles como pescadores. A noite de maior fracasso na vida daqueles homens antecedeu o dia do maior sucesso na vida deles. Eu poderia falar aqui de homens do passado, na história bíblica, que também tiveram a mesma trajetória, um fracasso, uma derrota, perdas, e logo em seguida uma grande vitória, um grande triunfo, um grande sucesso. Poderia falar de José, todos conhecem a história de José, o sonhador, vendido como escravo, preso, acorrentado, caluniado, sofreu horrores, e de repente parecia que todos os seus sonhos tinham ido por água abaixo, não iriam se realizar. E depois do dia do maior fracasso da vida de José, veio o quê? O seu triunfo, a sua vitória. Poderia falar da vida de Davi, que de um simples entregador de marmitas, que não servia para a guerra, que era visto como uma pessoa de segunda, terceira categoria pelos seus irmãos, que não era nem lembrado na hora de se fazer uma refeição à mesa, era um anônimo, vivia ali pelos campos, cuidando das ovelhas, pouco lembrado. De repente, da noite para o dia, ele se torna o maior herói da história de Israel. Até hoje é lembrado. Poderia falar de Ruth, junto com a sua sogra, depois de ter perdido seus maridos, indo para uma outra terra, em busca de uma melhor condição de vida, saem as duas com as mãos abanando e sem ter perspectiva de vida. Quando Deus muda, reverte toda a história daquelas mulheres e faz com que aquela moça se encontre com um rapaz chamado Boaz, e daquele encontro surge um belo romance, um casamento, e eles são até hoje lembrados na história como ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo, porque da descendência deles veio nascer José, que foi o pai adotivo, o pai não biológico do Senhor Jesus Cristo. Poderia
Poderíamos citar tantos outros exemplos, meus queridos, mas esse nos basta porque o nosso tempo é curto. O que eu quero dizer é que na nossa vida, na minha vida, na tua vida, também não é diferente. Muitas vezes nós experimentamos reveses, fracassos, derrotas, frustrações, em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa área espiritual, na área sentimental, na área matrimonial, nos nossos negócios, ministério. E quantas vezes estamos ao ponto de desistirmos do casamento, desistimos daquele namoro, aquele noivado, desistimos dos negócios, desistimos dos estudos, desistimos de tudo. E nós estamos ao ponto de não conseguirmos mais levar avante projetos que tinham tudo para dar certo, sonhos que nós esperávamos acontecer, mas por causa de um revés ou de outro revés, de uma situação contrária aqui, outra situação contrária ali, nos vemos como que frustrados, exatamente como aqueles discípulos se viam exatamente naquela noite em que eles não conseguiram apanhar nada, mas porque eles ouviram uma ordem que partia de alguém muito especial e resolveram obedecer àquela ordem, mesmo que ela parecia ser absurda, mesmo que parecia não dar resultado, mesmo que parecia não adiantar mais. Eles dão crédito àquela ordem, eles dão crédito àquela voz e eles resolvem obedecer. Esse é o segredo, queridos. Você pode estar no pior momento da sua vida, no pior momento da sua história, vivendo uma crise sem tamanho. E olha que a palavra crise, no dicionário chinês, ela tem uma tradução muito interessante. A palavra crise, no dicionário chinês, ela é formada por dois vocábulos. Os dois vocábulos que formam a palavra crise no dicionário chinês são perigo e oportunidade. Ou seja, todo qualquer perigo, toda e qualquer situação difícil na nossa vida, ela traz consigo, escondida, uma oportunidade. Veja bem, Davi ficou famoso no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de um desafio, no meio de algo que parecia ser insolucionável, no meio de um desafio que parecia ser, era impossível de se enfrentar, ou seja, um grande gigante. Davi conquistou fama, prestígio, posição, tudo que ele almejava na vida, através dessa crise que a nação estava experimentando. Ruth, que eu acabei de citar, teve um final feliz, um romance muito lindo, no meio de uma grande crise, no meio de uma grande dificuldade, no meio de grandes perigos. Falei de José, é mais crise que José, mais problemas que ele enfrentou, e no meio de tudo aquilo ele experimentou o grande sucesso da vida dele. Mas o diferencial na vida de todos esses homens e mulheres que eu citei, que poderia citar, é a persistência, é a perseverança. Nós nunca podemos desistir, nunca podemos voltar atrás. Os discípulos não desistiram, Davi não desistiu, José não desistiu, Ruth não desistiu. E Deus espera que você não desista também. Será que você pode entrar na história como um daqueles que não desistiram? Foi em frente, enfrentar o perigo, enfrentou as crises, as dificuldades, não desistiu? Olha, vai acontecer de tudo na tua vida, na minha vida, menos desistir. Deus, Ele nos observa, Ele vê a nossa perseverança, vê a nossa persistência, e é como se Ele estivesse lá no meio da arquibancada, vendo a gente numa disputa, num grande jogo, dizendo: vai meu filho, vai minha filha, vence mais esta, supere esse obstáculo, pule essa onda, vai que você vai conseguir, não desista, vai acontecer tudo contigo, meu filho, minha filha, mas menos você desistir, vai em frente. Imagine, queridos, se grandes cientistas da história tivessem desistido no meio dos seus empreendimentos. Diz que Thomas Alva Edison, grande inventor da lâmpada elétrica, que nós temos em todos os lugares, nossa casa, no trabalho, nós vamos ter uma lâmpada. Mas precisou da persistência, perseverança de um homem. Diz que ele falhou mais de 900 vezes antes de ter concluído
com sucesso o seu empreendimento, de fazer funcionar uma lâmpada. E ele, com muito bom humor, muita resiliência, ele chega e diz assim: olha, depois de ter conseguido isso, eu sou a única pessoa que descobriu mais de 900 maneiras de não funcionar uma lâmpada. Ele se gabou disso, de ter sido o único homem que descobriu mais de 900 formas erradas de se fazer acender uma lâmpada. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Diz que no século passado, no meio da Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Suichiro Honda, pelo nome dá para se perceber que era um japonês, e ele, quando a situação estava muito boa no Japão, antes da Segunda Guerra, ele, no meio da sua oficina, usando as suas ferramentas básicas, as peças que ele tinha, ele inventou uma espécie de bicicleta motorizada. Gastava pouco combustível, tinha um grande rendimento, e ele levou em dezenas e dezenas de fábricas, indústrias automobilísticas, de automotores, oferecendo o seu projeto para que desenvolvessem aquele projeto, para que arrumassem subsídios para ele, para que pudesse produzir em série aquela espécie de bicicleta motorizada. E ninguém se interessou pelo projeto dele. Todos recusaram. Todas as portas se fecharam. Interessante quando as portas se fecham, não é? Quando as portas se fecham é porque Deus tem algo muito especial. Deus está reservando a porta especial para você. Quando muitas portas se fecham, Deus está reservando aquela que é especial, aquela que vai se abrir, ninguém vai fechar, você vai entrar por ela e você vai regozijar-se. E esse homem volta para casa frustrado depois de tantas tentativas e guarda o seu projeto. Passou muitos meses, anos, veio a Segunda Guerra Mundial, e no meio da Segunda Guerra Mundial, poucos tinham dinheiro para abastecer os seus veículos. Estava praticamente todo mundo com seus carros guardados na garagem e não tinham dinheiro para abastecer. Suichiro Honda lembrou-se do seu projeto, desenrolou o papelzinho lá, montou novamente a sua bicicletinha motorizada e saiu feliz da vida, rodando pelas ruas do Japão. E todo mundo, olha que legal. E aí, Suichiro, quanto você gasta de combustível com essa bicicleta motorizada? Não ficou quase nada. 1 litrinho aí dá para me rodar semanas e semanas. Poxa, quanto você quer para que a gente venha produzir? Agora estavam se oferecendo para financiar, para desenvolver o projeto daquele japonês. Aquelas pessoas que antes tinham rejeitado, recusado, agora resolvem mostrar interesse. Muita gente querendo produzir aquele invento dele. E ele teve que agora escolher com quem ele iria produzir aquele evento. E dali surgiu as motocicletas, que hoje muitos aí têm, que ajudam no transporte de muitas pessoas. Daí surgiu a grande fábrica Honda, no Japão, por causa desse homem chamado Suichiro Honda, um visionário, uma pessoa que no momento da pior crise, não só na vida, mas de toda a população do Japão, ele resolveu acreditar que ele tinha um projeto e que aquele projeto daria certo. Ele nunca jamais desistiu do seu projeto. E você? Tem desistido dos seus projetos? Isso aqui está parecendo mais do que quase uma mensagem de autoajuda, né? Mas não é autoajuda não, é ajuda do alto. Seria autoajuda se eu dissesse para você: olha, vai firme no seu projeto, você consegue. Vai em frente, você pode. Você tem a força. Você é quase um He-Man. Pega o seu martelo aí do He-Man, é o He-Man que usa o martelo? Não, o martelo é do Thor. Então parece que não assistiu essas porcarias da infância. Martelo do Thor. Eu sei lá o que He-Man usava. Mas He-Man, ele disse: eu tenho a força, né? Então, seria autoajuda se eu dissesse para você: vai firme que você tem a força, meu irmão. Mas não.
Sabe quem nos dá essa força para nós irmos em frente, para nós não desistirmos, para nós perseverarmos, para nós termos essa resiliência? É só o Senhor. Ele é especialista em transformar fracassos em triunfo. Eu falei algo de manhã aqui, que pode ter chocado os nossos alunos do seminário bíblico, e talvez vai chocar você nesta noite. Jesus foi o maior fracassado de todos os tempos e o maior vencedor de todos os tempos. Chocou? Jesus, o maior fracassado de todos os tempos e ao mesmo tempo o maior vencedor triunfante de todos os tempos, indiscutivelmente. Agora eu explico. Ele foi o maior